A grande verdade, rapaziada, é que esse time do Vasco, ele pode despertar tudo que há de ruim em um ser humano. Porque olha essa atuação do Vasco hoje. 9h30 da noite, jogo em São Januário, contra o último colocado, time que não ganha de ninguém, e o Vasco vai lá e faz o seu dever de fazer um jogo péssimo, horrível, horroroso. Um jogo que só Deus sabe como a gente não perdeu. Como o Vasco conseguiu esse empate, ninguém sabe. Se você perguntar para os jogadores do Vasco, nem eles mesmos acreditavam nesse empate do Vasco contra o Atlético Goianiense. Empate que no final das contas garante a gente, talvez aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Como explicar para alguém que um time tão ruim como esse do Vasco está em 10º colocado no Campeonato Brasileiro? Um time que não consegue competir contra o último, irmão. Contra o último, que é o Atlético Goianiense. A gente tem dificuldade de trocar passes, tem dificuldade de marcar, tem dificuldade de fazer tudo dentro de campo. É uma bagunça esse time do Vasco. E já são anos e anos que eu falo a mesma coisa aqui com vocês. Já são anos e anos da mesma forma. Há quantos anos eu faço vídeo aqui pra vocês falando que esse time do Vasco não pratica futebol? Parece que é o único time no futebol mundial que não consegue ter uma sequência de pelo menos 5 bons jogos, boas atuações. Hoje o jogo do Vasco, cara, as escolhas que o Felipe fez, tudo bem ele apostar no Alegria, tentar colocar o garoto pra jogar, mas a gente viu que não tinha a menor condição. Pelo menos não hoje. Na pressão que tinha hoje o time do Vasco de conseguir esse resultado. A gente já vinha de vários jogos sem conseguir vencer, de péssimos resultados, de atuações desastrosas, de demissão de treinador. Ele coloca o Alegria no time titular. Você até vê que o Vasco na parte anímica, nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, a gente buscou. O time do Vasco correu, tentou, lutou, mas é um time que esbarra nas suas limitações. Primeiro, de organização tática. O time do Vasco não tem encaixe nenhum de marcação. Sai para tentar marcar pressão e o fraquíssimo time do Atlético Goianiense, com 3 passos, consegue sair da nossa pressão. E aí abre um clarão no campo. O Vasco, em inferioridade numérica sempre, vai lá e leva o primeiro gol. O Puma, tentando marcar o Luiz Fernando, e o lateral esquerdo, Romão. O Romão faz a ultrapassagem. O Luiz Fernando traz por dentro, confunde a marcação. E sai o primeiro gol do Atlético Goianiense. E depois que sai o gol, o Vasco já muito pressionado, esses jogadores que não tem culhão para jogar no Vasco, vão lá e fazem o quê? Começam a errar tudo. E a gente até tinha um Felipe Coutinho no início do jogo participativo, tentando, o Ryan se movimentando. Eu até pensei, pô, o Vasco daqui a pouco vai fazer o seu gol, mas não. Levamos o gol e depois vira aquela coisa de sempre. Um time sem objetividade, um time com muita dificuldade de trocar 3 passes em sequência, de conseguir furar o bloqueio do adversário. O Felipe colocava o Vasco com o Puma aberto basicamente ele como um ala, um ponta. Colocava o Ryan para dentro da área com o Verratti, tentava fazer os cruzamentos ali com o Puma, tentar chegar na linha de fundo, só que isso não funcionou na primeira etapa. O time do Atlético Goianiense parecia mais consciente do que o time do Vasco jogando, irmão. E aí tu pega a posição na tabela do Atlético Goianiense, porra, que isso? Se o Vasco não tá conseguindo competir com o último colocado do Campeonato Brasileiro, a gente vai competir com quem? E aí vai pro segundo tempo, o Felipe faz uma substituição forçada, que é a entrada do Payet, sai o Ryan, o Payet até entra tentando o jogo, como sempre. Mas é um jogador que não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele deixou o time do Vasco, na minha opinião, muito pesado. O Felipe tentou montar uma linha de 3, que deixou o Vasco completamente exposto, com o Léo, o Hugo Moura e o João Vitor. Adiantou o Puma de um lado, colocou o Leandrinho, ele tirou o Piton, né? Colocou o Leandrinho, e tá aí a explicação pra vocês do porquê o Leandrinho não joga. Vocês param pra mim e falam, pô, por que o Leandrinho não joga? O Piton tá mal nos últimos jogos. Horroroso também, cara. Pode ser que o Leandrinho melhore no futuro. A gente já viu o caso de jogadores da base do Vasco que não deram a resposta a princípio, mas que depois melhoraram. Mas hoje não tem condição, cara. O Leandrinho extremamente afobado, errando tudo que tenta dentro de campo. Então é por isso que não joga. E aí ele deixa só o Matheus Carvalho para marcar no meio. Deixa Coutinho, Payet, Alex Teixeira e Verratti. Ninguém marca nesse time. O Vasco leva o segundo gol. Não tem pegada, não tem marcação e não tem velocidade, que é o principal. Pra você ver, quando a situação tá complicada, o Alex Teixeira era o nosso jogador de maior velocidade do meio pra frente, cara. Vai acontecer o quê? Nada. E aí, o Vasco leva o 2-0, quase leva o terceiro. Ele coloca o Maxime Domingues, que já vai dar um pouco mais de velocidade pro time, que é um jogador que corre o tempo todo, que se esforça, que tem mais velocidade do que os outros. Então ele consegue dar um dinamismo melhor, mesmo sendo pior tecnicamente. O Alex Teixeira entra mais no jogo,
O Alex Teixeira foi um cara fundamental para esse empate do Vasco, pro passe pro Maxime Domingues e depois no gol marcado. E o Vasco, porra, o Verratti tá vivendo um jejum de gols, as coisas não estão acontecendo. Hoje ele perdeu um gol debaixo da trave, que é a especialidade dele, sem goleiro, era só fazer o gol, acabou não entrando. Então pra vocês verem, o nível do Atlético Goianiense era tão ruim que o time do Vasco, mesmo não jogando nada, jogando mal, se fizesse o mínimo, que é acertar 2, 3 passes, ganharia o jogo. O mínimo. E o Vasco não está conseguindo fazer isso. Então a gente conseguiu um empate, no final teve uma abafa para tentar conseguir a virada, mas sem tempo. Mas aí que eu falo com vocês, quando o jogo tava 2 a 0 Atlético Goianiense, eles poderiam ter feito 3. E até quando vai esse sofrimento do torcedor do Vasco, irmão? Parece que não tem fim, eu juro pra vocês. Desde que eu me entenda por gente, tirando ali 2011, 2012 que o Vasco competiu alguma coisa, o resto, irmão, todo jogo é um calvário pro torcedor do Vasco. Todo jogo é essa bagunça, todo jogo é essa nojeira que esse time faz em São Januário, cara. Ou seja, onde for, os caras foram humilhados pelo Corinthians, aí vão jogar em São Januário contra o último colocado, não consegue ganhar a porra do jogo. Vai ganhar de quem, irmão? Vai ganhar do Atlético Mineiro na próxima rodada? É, talvez ganhe, né? Eles estão pior do que a gente aí ultimamente. Não estão conseguindo também ganhar de ninguém. Mas é ridículo. Qual é a expectativa do torcedor do Vasco para 2025? A gente está especulando o Janderson. A gente está especulando os jogadores. Esse Janderson no time do Atlético Goianiense, reserva do Atlético Goianiense. A gente está especulando os jogadores que são muito abaixo. E é muito complicado eu imaginar um ano de 2025 para o Vasco decente da forma que vem se desenhando. É muito complicado. Você, torcedor do Vasco, coloque seu joelho no chão, faça oração para Deus, para o Vasco ser vendido para alguém sério, competente, para montar um time forte que tenha dinheiro para investir. Porque sem dinheiro, cara, eu não quero nem imaginar como é que vai ser o 2025. Se o 2024 já tá sendo essa patifaria. Graças a Deus a gente fez 44 pontos nesse campeonato. Porque eu não sei como. Mas 2025, irmão. E vamos ver como é que foi esse jogo bizarro do Vasco, rapaziada. É pra dar raiva no torcedor. Começa ali com aquela finalização do Ryan, sabe? O Vasco começou e eu falei, pô, será que pelo menos ganhar? Eu não tava esperando boa atuação nem nada, só queria uma vitória do Vasco. É nítido que o Coutinho tem muito talento, tem muita qualidade, faz as coisas acontecerem quando ele tá bem fisicamente, mas depois que acaba o gás, ele some do jogo. E aí que entra você ter um time qualificado como um todo, no qual você não sobrecarregue apenas um jogador. Toda hora o time do Atlético Goianiense tinha chance de gol, cara. Qualquer ataque do Atlético Goianiense era chance perigosa. Olha isso, olha como é que é. O Vasco recompõe o seu time, olha como é que é a recomposição do Vasco, olha como é que é a marcação do Vasco. É a marcação mais desorganizada do futebol mundial. Não tem time que marca pior do que o Vasco no mundo. Se tu fala assim, pô, meu time marca mal, meu time é ruim. Cara, torça pro Vasco, que aí tu vai saber o que é ser ruim. Aí tu vai descobrir. Esse lance aí do Coutinho, todo mundo achou que seria gol, mas quando ele cortou pra esquerda, eu já falei, a esquerda não é tão boa assim não. O chute saiu fraco. Marcação do Vasco desarrumada, irmão. Não tem time no mundo que marque tão mal quanto o Vasco. É inacreditável, cara. Olha o Léo. Cara, uma das coisas que mais me deixa puto com o Léo, que jogador medroso, covarde, cara. Porra, eu não suporto mais ver Léo Pelé no Vasco. Tem um monte desses jogadores eu não suporto mais ver no Vasco, cara. Cara desses caras, velho. Dá um desânimo, sabe? Tu vai nem ficando mais com raiva, é um desânimo de ver jogo. O cara tem a possibilidade de fazer o passe, de tentar sair jogando, filho da mãe. Pega e dá um bico na bola, é sempre assim, covarde. Olha aqui, olha a marcação do Vasco como tá desarrumada. Puma, aí tá aqui o João Vitor, mas o lateral dos caras tá entrando e não tem ninguém acompanhando. Aí o que faz o Puma? Ele vai ter que tentar proteger o espaço, porque senão ele vai levar a bola nas costas. Era pro Ryan estar mais junto aqui do Guilherme Romão, não estava. E aí já era, ó. 1, 2, 3, muito facilmente envolvido. Olha esse gol que faz o Atlético Goianiense, cara. Olha a marcação do time do Vasco, os caras ficam olhando. É um absurdo. Não tem time que marca pior no mundo do que o Vasco. Eu não sei como o Atlético não fez 3-4, porque o time deles também é ruim. Que desorganização, que desorganização.
O Vasco não consegue competir com ninguém. Toda hora, ó. Jogada de perigo do Atlético Goianiense. E o Vasco? Um chute perigoso com o Arraiano no máximo no jogo. Olha o nível. Um chutão do Atlético Goianiense. Os 3 jogadores do Vasco iam bater cabeça. Pra tu ver o nível. Um chutão do Atlético Goianiense. Olha a complicação já que cria. Esse lance aqui do Ryan, ele puxa. Pra perna ruim, bate. E o chute sai. Ruim demais. É desgostoso torcer pro Vasco ultimamente. Não é que nem um time normal perde, ganha. Não é que nem um time normal que perde, ganha. De vez em quando joga bem, não. Todo jogo, assim, o Vasco vai seguindo certinho. Todo jogo tem que jogar mal. Olha a alegria tentando a jogada. Porra, cara, vocês têm que entender uma coisa. Jogo é jogo e treino é treino, cara. Tu não pode botar a alegria do nada no time titular e achar que vai dar certo. Tentativa de chute do Matheus Carvalho. A bola ainda desvia e vai pra fora. E a gente perde a chance de ganhar do Atlético Goianiense. É assim agora. Infelizmente, rapaziada. Olha os pontos que o Vasco perdeu para times que tu olha e fala, porra, o Vasco teria a obrigação de ganhar desses times. Que são times com menos investimento. Porra, a folha salarial do Vasco é 17 milhões de reais. Olha a alegria, sozinho também, sem muita opção, mas vai fazer besteira, cara. Quer fazer graça e, pô, faz o simples, faz o básico de vez em quando, cara. Já tava sem confiança no jogo e quer tentar driblar de letra? Não vai acontecer, irmão. Mas assim, para ressaltar pra vocês, o menor dos culpados é o Alegria nesse jogo, o Maxwell. É o menor dos culpados. Tem muitos outros aí, ó, porra, que estão na fila anos-luz à frente dele, de culpa no time do Vasco. Cara, eu não sei o porquê, mas parece que tem uma coisa que prende esse time do Vasco dos caras conseguirem trocar passes. Tem uma coisa que parece que é proibido achar janela de passe no time do Vasco. É proibido triangular uma jogada, é proibido ser inteligente nesse time. É revoltante demais pro torcedor. É desgastante, é toda hora a mesma coisa, irmão. Aí, quando o Vasco fez essa movimentação no segundo tempo, eu já sabia que ia dar errado. Quando ele deixou 3 atrás, botou um monte de jogador pesado ali do meio pra frente, eu já sabia que daria errado. Eu já sabia que a gente ia sofrer muito defensivamente com contra-ataque e que dificilmente a gente teria velocidade para atacar. Tentativa de uma boa jogada do Vasco. É um time que tem mais qualidade para trocar passes? Com certeza. Mas aí já vai, ó. Uma chance perdida do Atlético Goianiense, que o Vasco salva em cima da linha. O Vasco tava jogando numa exposição inacreditável, irmão. Era uma exposição inacreditável do nosso time. Esse lance aí do Verratti, cara, não dá, mano. Tem que fazer o gol nesse lance. Pô, sem goleiro, sem goleiro. Pô, tem que fazer o gol. Sei que ele tem crédito, mas tem que fazer o gol, rapaziada. O mais impressionante é que mesmo o Vasco jogando horrivelmente, dava pra ter ganhado esse jogo. Também vale eu ressaltar aqui pra vocês que o Felipe é um dos menores dos culpados, né? O cara vai dar 4, 5 treinos. A gente vai achar que a gente vai virar um timaço. Um time ruim tecnicamente. Olha essa marcação do Vasco. Pô, parece time de pelada, não parece? O Alex Teixeira chega, pronto. Shailon passou. Aí olha o Léo, como sempre, pô, marcando ninguém. E ninguém aqui, ó, olha isso. E aí tem 2 do Vasco, a bola vai certinho, a bola vai lenta, mas vai certinho onde ninguém vai conseguir tirar. Ai, ai, é desgastante demais ser vascaíno. Eu amo esse time, cara, eu amo esse time. Eu amo demais esse time, mas é desgastante, irmão. Tentativa de jogada do Puma. Se teve alguém que fez um jogo que eu gostei, hoje foi o Puma. Achei que foi um jogo seguro dele, um jogo que ele tentou atacar na medida do possível. Foi, voltou, não foi um jogo ruim não do Puma.
Puma vem crescendo aí com a camisa do Vasco, mas ele cresce e os outros só caindo. Muito desespero, muito querer mostrar pra torcida que tá querendo, que tá tentando, mas pouca ação realmente ali que muda o jogo no time do Vasco. Aí o Maxime entrou bem. O Domingues. É muito cruzamento nesse time do Vasco, cara. É muito cruzamento. O Vasco tem um vício de cruzar a bola pra área. E aí a boa jogada da Alex Teixeira, grande jogada da Alex Teixeira pro gol do Domingues. Do Maxime Domingues. Desencantando aí a camisa do Vasco. Uma coisa a gente, porra, pode falar que o Domingues é ruim tecnicamente e tudo mais. Mas esse maluco, ele corre e se entrega pelo time, cara. Bola do Paê. Paê que entrou querendo o jogo, né? Como sempre. Buscando. Quase fez ali um gol de falta. Mas o Vasco sempre viciado em cruzamentos. Acho que tem um vício em cruzamento absurdo, cara. Se lancei que o Vasco pede pênalti, mas não foi nada. Bruno Tubarão, cara. Bruno Tubarão. Um jogador que passou pelo Vasco, que pelo amor de Deus, é de se esquecer. A bola tocou no braço dele, mas estava junto ao corpo, né, cara? Eu juro pra vocês, qualquer outra torcida já teria largado de mão. A torcida do Vasco não larga. E a jogada do Léo pro Verratti. A gente só empatou porque o zagueiro dos caras, pelo amor de Deus, né? Deu um presente daqueles pro Alex Teixeira fazer o gol. Mas o mérito aí também pro Alex Teixeira. Mas infelizmente pro Alex Teixeira, pro Maxime, que estão voltando aí a marcar gols, não é momento de sorrir, não é momento de felicidade. É momento de, porra, cara. Sem sacanagem, rapaziada, sem sacanagem. É muito sofrimento pra uma torcida só. Falo pra vocês, cara, eu amo demais esse time, eu amo demais o Vasco. Quem me conhece sabe que eu amo demais esse time. E é muito triste, cara, ver o Vasco nessa situação. É muito triste eu ter que ver no intervalo de um Vasco versus Atlético Goianiense a gente perdendo de 1 a 0, uma criança chorando em São Januário, porque o time não dá uma expectativa, não dá um alento pra esse torcedor, pra esse pequeno torcedor de que, pô, a gente pode ter chance de virar o jogo. É um time que não pratica futebol, que joga feio todo jogo. Parece que é uma regra lá, quando o cara assina pro Vasco tem que ficar ruim, tem que virar um bagre, não tem que acertar um passe. Tá tudo errado pro Vasco. Só Deus sabe como a gente tem 44 pontos. Mas o que mais me preocupa é o ano de 2025 do Vasco. Os nomes que estão sendo especulados no clube. A gente sem dinheiro. Falando em reduzir folha salarial. E aí, porra, é culpa do Pedrinho? Não é culpa do Pedrinho, mas... como é que a gente vai tirar o Vasco desse buraco? Vão ser mais quantos anos de sofrimento até o torcedor do Vasco poder sorrir? Quantos mais?